Sua Bíblia, o primeiro livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos, Pai, que a Tua palavra seja viva nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, que ela produza os seus benefícios, meu Deus, pela qual nós precisamos, Pai. E um deles é nos aproximar mais de Ti. Meu Deus, entender mais o Senhor, compreender mais, Senhor, o que Tu queres, o que Tu desejas, Pai. O que Tu planeja para nós, meu Deus. Que nós possamos entender tão bem, meu Deus, com clareza, com entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, Pai, a chegarmos mais perto, mais próximo de Ti, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que Tu nos dá hoje, Senhor. Nós sairemos daqui alegres, sairemos daqui fortalecidos, sairemos desse lugar, meu Deus, com mais entendimento e com desejo, Pai, de estar mais perto de Ti, mais junto a Ti, Senhor, para que o Senhor venha cada dia nos limpar, nos transformar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, podemos sentar. Deus abençoe o ministério de louvor também. Algumas coisas nos surpreendem. Uma delas é uma goteira que nasce aqui no telhado novo, né? Nós vamos descobrir isso nessa semana. Tudo bem, meus queridos, uma pergunta aqui a todos. Se você tivesse que escolher ficar mudo ou surdo, qual seria a sua escolha durante um tempo? Você tivesse que ficar mudo, sem conseguir falar, ou ficar surdo, sem conseguir escutar? O que é mais difícil ficar sem? Ok? Pensa aí o que é mais difícil para você. Agora uma outra pergunta. Entre o que você escolheu e ficar cego, o que é pior? Ficar cego ou ficar surdo? Ficar cego ou ficar mudo? Eu creio que é bem complicado ficar cego, não conseguir enxergar, não conseguir mais transitar, caminhar, se ajeitar, se arrumar, enfim, os transtornos, eu creio. E com a visão, eles são transtornos maiores. E eu quero nessa noite falar, irmãos, sobre o texto que nós lemos, que foi a primeira coisa que Deus criou, depois que Ele criou os céus e a terra. Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa no ato da criação, o que Deus criou? Depois que Ele criou os céus e a terra, qual é a primeira coisa que Ele criou? Luz. O que Ele criou a primeira coisa? A luz. O que Ele criou a primeira coisa? Luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Como era antes da criação da luz? Gênesis capítulo 1, verso 2 diz como que era antes de ter criado Deus a luz. O texto diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus fala de uma das coisas a respeito de Deus. E diz que Deus é luz, e nele não há trevas. Certa vez um jornal publicou a história de um grupo de italianos que voluntariamente entraram numa caverna sem luz, nem relógio, e eles queriam saber quanto tempo pode uma pessoa permanecer orientada com respeito ao mundo exterior. Cada um tinha que fazer, aliás, poderia fazer o que quisesse. E assim então eles procederam com respeito à alimentação e também às demais atividades. Dentro de alguns dias, 2 dias aproximados, esses homens, esses voluntários, eles estavam desorientados. Eles não podiam controlar a hora para comer ou para dormir. Em pouco tempo, alguns comiam e dormiam a qualquer hora do dia ou da noite, sem encontrar-se, e acabaram se encontrando bem confusos. Pessoa que entra numa caverna, numa situação assim, sem relógio, sem orientação, se é dia, se é noite, perde o senso do tempo. Não vai almoçar exatamente no meio-dia, não vai dormir exatamente 11 da noite, meia-noite, não vai acordar-se exatamente no horário que costuma acordar, porque se desorientou pela falta da luz. A palavra luz, ela significa esforço da visão, brilho, tocha. A palavra fotografia, ela tem a conotação de escrever, que é a luz que aparece. Se nós não temos luz, ninguém enxerga ninguém vê nada. Agora, quais são os benefícios da luz? E em detrimento, quero trazer isso dentro da palavra, daquilo que Deus é e o propósito que Deus tem para nós. Primeira coisa, irmãos, que a luz traz para nós, a luz traz direção. Amém? Diga comigo, a luz fornece direção. Se eu fechar os olhos de alguém aqui e colocar uma venda, colocar no esposo, colocar na esposa, e colocar um de um lado e outro de outro, e ele disser, amor, aonde tu está? E eles procurarem vendados, aonde eu está? Vão se esbarrarem entre algumas coisas, até poder encontrar. Quando tem luz, irmãos, nós temos direção. Se, por exemplo, aqui falta luz, falta energia elétrica, a dificuldade, o problema vai ser ter a direção certa. Qual é o rumo que eu vou, em que lado que eu vou? Lembro-me que alguns anos atrás, quando eu tinha que levar em Santa Maria os programas de rádio gravados, peguei então o ônibus da Planalto e eu tinha que descer no meio da estrada. Era um dia que estava nublado, não era o tempo de lua cheia, que a noite fica um pouco mais clara, era um breu, era uma escuridão total. E diante dessa escuridão, caminhando em cima do asfalto, eu tinha o receio, o cuidado de repente agora não estar mais por cima do asfalto e cair no buraco, tropeçar em alguma coisa. Digo para vocês que é apavorante você caminhar sem enxergar um palmo na mão diante dos seus olhos. Você não conseguir enxergar nada. Lembro uma vez também eu e a pastora Luciana e o pastor Rogério estávamos retornando do Mato Grosso, da cidade de Naviraí, e saímos lá bem cedo para chegar ainda em Porto Alegre. Quando chegamos aqui na Serra do Rio Grande do Sul, bateu-se ali uma escuridão total, através de uma neblina tão forte, mas tão forte, que o farol do carro não conseguia projetar se nós estávamos andando
na mão certa ou estávamos na contramão. Se já estávamos saindo do asfalto e indo para cima de alguma árvore ou para cima de algum barranco. Foi terrível. Tive de parar o carro com tanto receio de provocar um acidente. Aquele momento nós oramos, clamamos a Deus como nunca. Graças a Deus passou um ônibus com farol de neblina, com todo equipamento para viajar por aqueles lugares ali, e nós fomos atrás da sinaleira daquele ônibus, até passar por toda aquela neblina que estava ali. Então a luz, ela fornece a direção, a orientação que os viajantes, através dos navios, se dava sempre através da luz, ou através das estrelas, ou pela orientação solar. Era a orientação deles, é pela luz. Sem luz nós estamos perdidos, sem luz nós estamos desorientados, sem luz um navio pode naufragar, morre a tripulação, perde tudo que tem naquele navio. Sem luz, irmãos, nós estamos perdidos. Jesus, ele disse: olha, eu sou a luz do mundo. Quando uma pessoa encontra Jesus, encontra a luz na vida, a sua vida parece que antes era um caos, e realmente era, porque somente Jesus, sendo a luz, nos mostra o caminho. Salmo 43, verso 3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar aonde habitas. A palavra de Deus fala também a respeito de Saulo de Tarso, que quando Jesus apareceu para ele, disse que houve um clarão, uma luz tão forte em volta dele, porque foi Jesus que se manifestou, e Jesus é a luz. Paulo, então, no momento da salvação dele, ele encontra essa luz, e depois ele escreve em Colossenses 1,3, ele diz, Paulo, ele fala da separação, que diz quando nós estamos separados de Jesus, e diz: libertou-nos do império das trevas. Jesus nos libertou do império das trevas. E descreve mais ainda: transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele que nos dá vida. A luz fornece vida. As plantas, os animais, os homens. Nós vivemos porque existe luz. Sem luz, a vida seria extinta da terra. Acabaria a humanidade. Outra coisa que a luz dá também, que a luz fornece, irmãos, calor. Aqueles dias em que o sol, a influência do sol sobre determinada região vai fazendo com que o dia fique mais curto, e com isso o frio vai se manifestando. É o nosso inverno. Vocês podem observar que agora, no período que nós estamos vivendo, que estamos passando, cada dia aumenta em torno de 2 minutos, tanto na parte da manhã, amanhece 1 minuto mais cedo, e o sol se põe 1 minuto mais tarde. Nós estamos indo para o verão, onde o sol é mais intenso. No inverno, até as plantações é mais difícil delas crescer e se desenvolver. No verão, você que tem grama na frente da sua casa, a grama vem e não para de crescer. Por quê? Porque o sol, irmãos, fornecendo calor, fornece vida. Então a luz, ela é geradora de calor. Sem o sol, se não tivesse o sol, nós morreríamos em questão de poucos dias. A temperatura do planeta Terra chegaria a 273 graus negativos sem o sol. O que não nos deixa congelar é porque temos a luz, e nós necessitamos dela, nós precisamos. Então a luz, ela fornece calor. E aqui, meus caros, meus amados, há muitas pessoas que já não têm calor. Há muitas pessoas que perderam o calor. Há muitas pessoas em que Jesus
está presente. Perder o calor são pessoas frias, sem sentimento, coração dentro deles pulsa, mas parece que não tem coração, não tem alma. A maldade que está no coração do homem, sem Jesus, está separado de Deus. Pessoas que estão aí de maneira tão cruel, destruindo, matando, assassinando, tanto desafeto. E eu imagino, irmãos, um discípulo de Jesus chamado João, que a Bíblia diz que na ceia ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, e ele sentia o calor de Jesus, sentia o pulsar do coração do Senhor Jesus por ele, pelos discípulos e pela humanidade. E encontra alguns de maneira tão cruel que não amam Jesus. Encontra alguém, um colega de trabalho como Judas, que o seu amor, o seu coração estava frio para com Jesus, estava quente para ganhar dinheiro. Há muitas pessoas assim, que o seu coração já não habita a luz, já está em trevas. Se você fizer um apanhado de vários textos, você vai encontrar que Deus denota, que Deus demonstra na sua palavra, que atitudes, atos e ações são chamados de trevas. E também denota e demonstra também que atitudes que elas são coerentes com a palavra e ensinamento do Senhor Jesus e do seu Evangelho, denota estar na luz. E a palavra de Deus diz que Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Deus separou. A palavra de Deus também traz uma condenação em uma das igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Diz: olha, essa igreja perdeu o calor. Esta igreja perdeu a sua paixão. Esta igreja esfriou-se. E ela foi agora para a mornidão. E Deus está condenando, porque perdeu o calor. E a queixa de Deus, meus irmãos, é quando morno estamos. Não está quente, não está frio, está mais ou menos. E com Deus não tem mais ou menos. Com Deus é ou não é. Ou eu estou definido em Deus, ou eu não estou definido em Deus. Ou eu estou na luz, ou estou em trevas. Não existe estar na metade da luz e não na metade da luz. Ou eu estou ou eu não estou. Não existe meia trevas. Existe luz, existe trevas. E a Bíblia diz que Deus fez separação. A luz Deus chamou dia, e a noite Deus chamou, as trevas Deus chamou noite. Deus fez separação. E um dos processos, um dos benefícios da luz traz calor. Há casamentos, não tem mais calor, está frio. Casamentos que esfriaram, sentimentos que se apagaram, a frieza tomou conta do mundo. As pessoas hoje clamam, dizendo: olhe para mim, querendo dizer, expressar: eu não sou um número no mundo, eu não sou identificado por um CPF, eu tenho sangue, eu tenho sentimento, eu tenho emoção. O mundo carece, irmãos, de luz que aqueça. O mundo carece de pessoas que estejam na luz, que promovam o que realmente é o sentido da luz, o significado da luz que é aquecer. A gente sabe também de uma pessoa que morre, o sangue não corre mais no seu corpo, e automaticamente a pele começa a esfriar, e aquela pessoa já não está mais quente, porque o sangue não passa mais e a frieza se abateu. Trevas esfriam, e o sol, o calor, a luz aquece, traz calor, traz vida.
Há muitas pessoas assim, muitas pessoas que têm uma fé que já não está na luz, está num hábito apenas, num costume apenas, esfriaram, estão frios, já não conseguem mais se aquecer. Há pessoas que estão com uma tocha junto com outras, mas que quando sai de junto das outras tochas, começa a esfriar. Uma pessoa na igreja, servindo a Deus, buscando a Deus, de repente ela dá um tempo, e esse tempo é o tempo do esfriamento, é o tempo em que o coração começa a gelar, é o momento que as trevas começam a dominar. Há pessoas que começam a acomodar e dizem assim: eu sirvo a Deus em casa, eu oro a Deus em casa, eu leio a Bíblia em casa, mas não consegue perceber o perigo que é. E como é bom estar congregando, como é bom estar servindo a Deus na igreja junto com outros, porque, irmãos, junto com uma lenha incendiada, outra lenha vai incendiar. Se ela quiser apagar, a outra vai manter o fogo aceso. E nós precisamos permanecer na casa do Senhor. Lá a palavra de Deus nos diz: não deixando de congregar, como é o costume de alguns, porque vão esfriando, e aí a frieza espiritual vai tomando conta. Precisamos da luz. Outra coisa que a luz fornece saúde. Há uma vitamina chamada vitamina do sol, que é a vitamina D. Ela produz essa vitamina, o próprio organismo, o próprio corpo produz essa vitamina quando nós tomamos um pouco de sol. Dizem os médicos que é importante 40 minutos por dia estar um pouco exposto ao sol, tomando direto a luz do sol. Ela é responsável por trazer melhorias ao corpo. Dizem que algumas pessoas que poderiam melhorar a vida e prolongar inclusive a vida, alguns problemas, por exemplo, como o mal de Alzheimer, que é produzido também pela falta da vitamina D, a vitamina do sol. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que ficam fortes. A vitamina D é responsável pela regulação dos níveis sanguíneos de cálcio e de fósforo, estimula a formação e a mineração óssea, tem impacto sobre o sistema imunológico, favorecendo a fagocitose e a atividade antitumoral. Recentemente, novas evidências sugeriram que a vitamina D tem o papel de funcionamento neuromuscular de adultos em maior idade. Estudos dizem também que a vitamina D reduz o risco de muitos problemas que comumente acompanham doenças autoimunes, diabetes, hipertensão, fraqueza muscular. E sabe o que é bom, irmãos? Não custa nada. Você não precisa ir na farmácia dizendo: olha, eu preciso comprar um pouquinho de luz para mim ter vitamina D. Estava lendo que precisaria tomar 20 copos de leite que tem vitamina D para suprimir 40 minutos exposto ao sol. Incrível, e é barato. Aliás, não custa nada. Eu comparo, irmãos, exatamente com Jesus, que é saúde para nós. Fala da nossa saúde espiritual. Às vezes o ser humano está tão exposto a tantas coisas que o conduz ao pecado, que leva ao pecado e distancia de Deus. Agora, quando nós nos abastecemos de Jesus, nós saímos com força e com vitalidade. Aí você reserva esse domingo à noite para estar aqui na casa do Pai, para adorar ao Pai, para receber mais força de Deus. Amém? Sair daqui fortalecido, sair daqui forte, sair daqui restaurado e curado por Deus. Isso aqui, irmãos, é vitamina espiritual. Amém? Porque quem vem à igreja, amém? E Deus nos dá, meus irmãos, para nós, porque Jesus, que é a luz do mundo, é saúde. Quantas pessoas estavam com a sua vida desgraçada, destruída? Entregaram a vida para Jesus e tudo mudou.
A vida era uma tragédia. Casamentos estavam se desfacelando. E chegaram-se a Cristo Jesus. E a vida começou a mudar. Pessoas, irmãos, que digam assim, eram feinhas, vieram para Jesus e ficaram bonitas. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Jesus nos faz bonito. Amém? Amém. A luz, irmãos, é saúde. E Jesus dá saúde nos relacionamentos. Jesus, irmãos, é aquele que traz vida para nós. E um dos aspectos da luz é vida. Sem luz não tem vida. Por que as plantas crescem? Porque tem luz. Por que brota as coisas? Porque tem luz. Experimente plantar um pé de alguma coisa na escuridão. Você não vai colher nada. Até porque o sol é que faz o processo da fotossíntese na planta. E a planta, por causa da fotossíntese do sol, da claridade, vai gerar glicose, que é energia para o corpo humano. Nós precisamos da luz. O mundo precisa de luz. O mundo estava em trevas. Primeira coisa que Deus faz a luz, e nós precisamos da luz. Eu não sei qual é a tua profissão, mas eu imagino que não dá para trabalhar sem luz. Ou dá? O que você faz no teu emprego? Dá para fazer na escuridão? Aquela peça lá no torno, dá para fazer na escuridão? Não tem como. Tudo depende de luz. Nós temos aqui alguns militares, né? Aí vão para a guerra, Deus guarde, não precisa. Amém? Amém. Estejam sempre no exército de Deus, trabalhando bastante para o reino de Deus, no exército de Deus. Mas imagina, irmão, vai mirar uma coisa, um tiro lá e acerta o colega. Um país vai guerrear com outro, uma tropa vai guerrear contra outra e dar tiro. Imagina onde é que vão acertar. Sem luz é complicado. As nossas queridas irmãs aqui na igreja, que Deus levantou, algumas irmãs que cuidam da área da beleza, da estética, né? Aí eu imagino, vai fazer o corte de cabelo na escuridão, né? Que coisa bonita que vai ficar depois. Imagina fazer as unhas, né? Já pinta os dedos também, vai ficar ruim. Tudo nós dependemos de luz. Nós carecemos de luz. O mundo não existiria se não tivesse luz. A primeira coisa que Deus faz, a primeira coisa que Deus cria é a luz. E uma das mais importantes também, irmãos, a luz ela fornece separação. A Bíblia diz no versículo 4: e fez Deus separação entre luz e as trevas. Deus, irmãos, não eliminou as trevas. Veja bem, Deus não eliminou as trevas. Deus não eliminou o mal. O mal existe. Trevas existem. Deus não eliminou as trevas. E eu digo uma coisa: você já entregou a tua vida para Jesus, é a melhor coisa que você fez, amém? Amém. Mas tem áreas sombrias na vida. Tem um elemento dentro de cada um que tem presença de mal. Todos nós temos alguma área na vida que nós precisamos vigiar para que elas não tomem conta da luz que está em nós. A luz em nós que Jesus projetou. Mas não é Jesus em nós, irmãos. Se tira a luz, a nossa vida vira uma escuridão e trevas. A nossa vida vira um gelo, vira uma pedra de gelo. Sem Jesus em nós, irmãos, o mal prevalece. O apóstolo Paulo, na sua teologia, ele escreve a grande dificuldade que ele tem dentro dele, lutando contra o mal que está dentro dele. E ele diz: eu não sei o que eu faço. Eu quero fazer o bem e eu não consigo. Eu quero evitar de fazer o mal e eu não consigo. O mal
e o bem está dentro da gente. Cada um de nós somos bonzinhos, amém? Cada um de nós também, dentro de nós, temos também lado mal. Ao nosso temperamento, misericórdia de Jesus a gente. Todos nós, irmãos. Todos nós temos tentações. Todos nós enfrentamos tentações. Algum numa área, outro na outra área. É trevas querendo comandar, e a luz ali no seu lugar, mantendo aí no seu império. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou debaixo do reino do seu Filho amado, no reino da luz. E essa separação que Deus fez, essa separação que Deus criou, e o sangue de Jesus no Calvário, irmãos, pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos tornou agora filho da luz. Não somos mais filhos das trevas. A palavra de Deus diz que aquele que quer encobrir os seus pecados, ele vive em trevas. E que aquele que não confessa os seus pecados, ele vive nas trevas. Mas a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, que quando nós nos voltamos para Deus, nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, abandonamos nossos pecados, e nós vamos para Deus, corremos para Deus. Então agora a nossa vida, nela habita a luz. Aquilo que não queremos que enxergue, a gente deixa escondido, deixa oculto, deixa as escuras da vida. Aquilo que é bom, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer botar na luz, nos holofotes. Nós queremos que todo mundo enxergue o que é bom que estamos fazendo. Mas se tem alguma área escura na vida, deseja que ninguém saiba e se mantenha ainda em escuridão, mas que hoje, amados, Deus traga sobre todos a sua graça, traga a luz, e nesta noite haja um romper com alguma treva que porventura tenta dominar, que esteja tudo debaixo do reino da luz do Senhor Jesus. Amém? O sangue de Jesus no Calvário, irmãos, derramado por nós. A Bíblia diz que Ele nos tornou então seus filhos, filhos da luz. João capítulo 11, versículo 9. Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropece, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Também lá em Isaías capítulo 60, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Deus, irmãos, é justo, e nele não há sombra. Áreas sombrias e trevas no homem, pode existir no homem, mas em Deus não. A Bíblia fala sobre o sol da justiça, que é comparado ao sol do meio-dia. Por que o sol do meio-dia? O sol das 11 tem sombra, o sol das 13 horas tem sombra, mas o sol do meio-dia não gera sombra. É o sol da justiça, é certinho, é correto, é justo. E o Senhor nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que não tem sombra de variação. Em Deus não há defeito, e através de Jesus também sem defeito. Foi o sacrifício perfeito que Deus preparou para nós, porque nele é a luz. E Jesus mesmo disse: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 3,19 diz: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Em João 8,12, o Senhor Jesus nos deixou ali
escrito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas trará a luz da vida. Aquele que segue Jesus, que tem Jesus na sua vida, que anda por Jesus, que segue o Senhor Jesus, tem a vida eterna, e anda na sua luz e anda na justiça. A Bíblia diz em João 1,4 também: Jesus estava a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Salmo 27,1: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. Jesus olha: eu sou a luz do mundo. Paulo, no caminho de Damasco, ele vê aquela luz ao seu redor, é Jesus. Agora, irmãos, tem um projeto de Deus maravilhoso, há um projeto de Deus tão grande, e eu quero dizer que no projeto de Deus, você é o escolhido para andar no projeto e no plano de Deus. Jesus disse: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, como nós éramos? Pois outrora éramos trevas. Efésios 5, versículo 8 ao 10. Ora, outrora eres trevas, porém agora sois filhos, sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Em João 9,5, irmãos, há um texto ali extraordinário, e eu quero que você guarde bem isso no seu coração. João 9,5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Vamos repetir junto? Diga assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus: enquanto estou, eu sou a luz. Esse enquanto é um advérbio de tempo. E Jesus não permaneceu sempre no mundo. Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós, e ele subiu ao Pai. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Mas lá em Mateus 5,14, Jesus deixa uma coisa bem fixa aqui. E ele diz o seguinte: ó, vocês são a luz do mundo. Primeiro Jesus olha: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Agora Jesus está dizendo o seguinte: ó, vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha o privilégio que estava sobre Jesus. Agora ele passa esse privilégio, ele dá essa alta honra a nós. Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Agora estou passando para vocês, estou acendendo a tocha em vocês. Agora vocês são a luz do mundo. Depois Jesus diz o seguinte: olha, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão em casa. Assim também é a luz de vocês, disse o Senhor Jesus, deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem a Deus Pai de vocês. E louvem a Deus Pai de vocês. Quando eu sou a luz, quando as pessoas passam a louvar a Deus pela minha vida. Quando é que eu sou a luz? Quando as pessoas passam a louvar a Deus. Mas quando é que eu não sou luz? Quando as pessoas desejam nem ter me conhecido, porque de mim não procede nada, de mim não procede coisa nenhuma. Coisa terrível é um vizinho de um crente dizer: olha, eu vou me mudar daqui porque eu não aguento mais esse crente. Esse crente é um problema. Ele brigou com um da direita, ele brigou com um da esquerda, já fez problema com um da esquina. Esse crente que não está
comprou de mim e não pagou. Esse crente que fez serviço na minha empresa aqui, não, até hoje não acertou. Esse crente que falou mal de mim. Meus irmãos, vai revelando trevas. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus diz, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Mas, agora está dizendo o seguinte, olha, eu vou para o Pai, vocês são a luz. E eu preciso brilhar. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos nos nutrir do Senhor Jesus, que é a luz maior, e refletir a luz que temos dele em nós sobre outros. Essa luz, irmãos, precisa contagiar. Essa luz, ela precisa brilhar. Essa luz, ela precisa manifestar Jesus e não manifestar o diabo. Se a luz está em mim, ela vai se manifestar, ela irá se projetar. Então eu preciso projetar Jesus. Eu preciso que a minha vida projete Jesus, e não o mal, e não as trevas, que reine em nós. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E essa luz ele passou para você, meu irmão. Essa luz ele passa para nós. Eu quero nesta noite, amados, desafiar-nos a andar, permanecer na luz e andar na luz. Respondeu-lhe Jesus, João capítulo 12, versos 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz estará com vocês. Anda enquanto vocês têm luz, para que as trevas não apanhem vocês. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos de Deus. E esta, irmãos, esta luz precisa se reacender em nós. Qual é a tristeza de Deus, irmãos? Eu creio que a tristeza de Deus é que muitas lamparinas estão sendo apagadas. Muitas lamparinas já não brilham mais. As obras se apagaram. As obras já não testificam mais a luz. Mas essa luz deseja reacender. Alguns dias atrás, ele disse, pastor, eu estava na rodada entre os meus amigos, numa festa, numa casa aí de diversão à noite. Estava bebendo, enchendo a cara, me divertindo. Mas, de repente, comecei a chorar e me perguntando o que eu faço nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não fui chamado para estar aqui. E ele tomou uma decisão. Veio para a casa do Senhor, reconciliou-se com Jesus, está firme e alegre com Jesus. E Jesus recompôs tudo na sua vida, porque a luz adentrou no seu coração, na sua vida e na sua alma. Meus irmãos, Deus deseja fazer em nós com que essa luz ela se acenda, que essa luz não se apague. A palavra de Deus fala sobre apagar a lâmpada de Israel. Apagar a luz de Israel é quando as coisas já não vão bem, quando os nossos caminhos, nossos passos estão distantes do Senhor Jesus. E eu acho tão lindo, irmãos, que Jesus agora está transferindo para os discípulos a luz que está nele. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos fortaleça, que nós venhamos andar na luz que é Jesus. E é bom andar na luz. É bom andar na luz. A luz é bom. E Deus criou a luz para viver, para dar vida. Deus não criou nada antes de existir a luz. Deus não criou árvores. Deus não criou os animais. Deus não criou o ser humano enquanto não fez a luz. Eu quero dizer, irmãos, que Deus trouxe Jesus, seu Filho amado. Ele é luz. Depois que Ele criou a igreja não existe antes de Jesus. A igreja existe por causa de Jesus. E nós somos os pequenos luzeiros. Os pequenos luzeiros que vai demonstrando e mostrando o caminho. E há muitos anos, um navio estava se preparando para alcançar a praia. E numa tempestade, raios e muitos trovões,
um dos raios atingiu o farol. A gente sabe que o farol é aquele que vai mostrando, né, através da luz, vai mostrando a direção, vai mostrando os perigos que tem. E como aquele raio pegou naquele farol, na luz, e então ficou ali sem direcionamento para aquele navio. Então agora aquela torre está apagada. Então o que aconteceu foi que havia pequenas boias de luz, e por aquelas boias, então o navio foi em direção daquelas boias com pequena luz. Isso salvou a embarcação, isso salvou muitas vidas. Eu quero dizer, irmãos, que nós somos essas boias. Jesus, ele disse: olha, eu estou indo para o Pai. A luz, enquanto estava aqui, irmãos, iluminou bastante, e deixou essas pequenas boias para mostrar o caminho para muitos. Hoje você está aqui, hoje você está servindo ao Senhor, mas que você seja aquela pessoa que vai indicar o caminho para tantos que precisam. Amém? Que você vai ser um luzeiro para mostrar, levar. Quinta-feira temos aprisco, né? Levar para lá, certo? Conduzir lá. Domingo fazemos aquela festa tão grande, tão linda, todos juntos aqui, amém? Buscando a presença de Deus. E que essa luz ela não se apague, que essa luz ela continue plenamente acesa, amém? Meu irmão, eu concluo aqui perguntando, eu não sei se você é uma lâmpada de 7 watts, de 15, de 20, se você é uma lâmpada de mercúrio de 150, ou se você é um holofote, mas não deixa apagar, amém? Amém. Não deixa apagar, que você vá sendo instrumento de Deus, e você vai iluminando o caminho para muitas pessoas. Nós somos a luz do mundo, é um privilégio. A luz é muito útil, é um privilégio. É necessário luz, é um privilégio ser luz. É o que o mundo mais precisa, é luz. Sem luz, o mundo apaga, e o mundo não vai mais existir. Quero convidar vocês para nós ficarmos em pé. Quero a Deus orar nesse momento.